Alô, Fernando Belchior mais uma vez aqui com vocês para falar sobre marcenaria fina, agora numa parceria com a Placas do Brasil, trazendo a vocês material de qualidade sobre processos e gestão em marcenaria, no nosso caso, marcenaria de MDF. Então, um dos problemas que com frequência os marceneiros enfrentam é como fazer o corte numa chapa de MDF sem ter aquele estilhaçamento da camada de melamina, né? Então, estilhaça, chega no cliente, aquele negócio horrível, né? Não é para acontecer. Então, estamos aqui para explicar o que você vai fazer para você não ter esse tipo de problema, né? Então, primeira coisa, né? O disco que você está usando. É importante que você use o disco apropriado para cortar MDF e com o tipo de dente correto. Vamos falar sobre isso, né? Os discos para corte de MDF, os dentes, eles têm que ser feitos de um material duro, certo? Eles são diferentes dos discos para corte de madeira. A madeira é um material mais duro do que o MDF. Se os dentes fossem feitos de um material muito duro, você teria trincas, você teria fissuras nesses dentes, o que prejudicaria a qualidade do corte. Então, nos discos de MDF, os dentes são feitos de vidia, né, de metal duro, extremamente duro. Tá? Por que ele tem que ser muito duro? Porque o MDF é um material muito abrasivo, ele desgasta demais a aresta de corte. Então, você precisa de dentes feitos com metal duro, com uma dureza a mais alta possível, para que o disco tenha durabilidade, para que as arestas de corte durem o máximo possível. Então, por isso é que o disco tem que ser um disco apropriado para cortar MDF, porque os dentes são feitos de metal duro, com uma dureza alta e, portanto, com uma vida maior. Você vai conseguir fazer mais cortes de qualidade se você estiver usando o disco apropriado, certo? Com a vidia apropriada. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, o tipo de dente, tá? Para você cortar MDF com qualidade, você vai usar um desses dois tipos de dente, ou o High ATB, tá? ATB, pessoal, significa em inglês dente chanfrado alternado, à esquerda e à direita, tá? E esse High significa que o ângulo aqui é um ângulo pronunciado, é um ângulo alto. Então, você vai usar dente chanfrado, que ele seja com ângulo bem pronunciado. O outro tipo de dente indicado para corte de MDF é o TCG. Tá? O TCG ele tem um dente em formato de trapézio e um dente reto. Então, a primeira coisa que você precisa cuidar é ter um disco do tipo apropriado, com dentição apropriada. Por falar em dentição, qual o número de dentes? Para você cortar MDF, quanto mais dentes para um determinado diâmetro, melhor. Então, num disco de 10 polegadas, por exemplo, ou seja, 254 milímetros ou 250 milímetros, dependendo do fabricante, o ideal é que você tenha de 80 dentes para cima. Quanto mais dente, melhor a qualidade do corte. Tá? Então, primeira providência, primeiro item a ser cuidado para você fazer um bom corte é cuidar do disco que você vai usar, ok? Um outro item do qual você precisa cuidar para fazer um bom corte é para aqueles que gostam de usar o riscador, né? Para quem não sabe o que é um riscador, a gente aqui na máquina tem um, nós vamos fazer um close aí para mostrar para vocês. Isso aqui é o riscador. No caso dessa máquina, como a gente trabalha muito mais com madeira do que com MDF, e como riscador, se a gente não prestar atenção nele, ele pode ameaçar a segurança, então nesta máquina eu desabilitei. Mas como funciona o riscador? Quando você ativa o riscador, né, ele gira ao contrário e ele faz um corte superficial na placa, né, na parte inferior, certo? Retirando um pouco de material, né, um pouquinho abaixo da camada de melamina. Então, quando o disco vem para terminar o corte, aquele primeiro corte já está feito, né? E aí, quando o disco, o dente de cima, né, do disco vem, né, do disco de corte mesmo,
não do riscador. Vem, o material já foi removido e o disco passa e faz um corte, termina um corte limpíssimo. Agora, o que acontece? Para o riscador funcionar bem, ele primeiro tem que estar devidamente afiado e segundo, ele precisa estar alinhado, perfeitamente alinhado com a posição do disco, tá? Porque se isso não acontecer, você vai estragar o corte. Então, segundo item para você cuidar, para você que usa riscador, é garantir que o riscador esteja afiado, esteja alinhado, né, com o disco que faz o corte principal. O terceiro item para o qual você precisa prestar atenção é a altura do disco em relação à superfície da chapa que você está cortando. Para demonstrar na prática, né, qual o efeito que isso produz, eu produzi aqui uma peça de teste em que um trecho do corte eu fiz com o dente 5 milímetros acima da superfície, 12 milímetros e 25 milímetros acima da superfície. E a gente vai mostrar para vocês em detalhe como é que ficou a superfície em cada um desses casos. Então, está aqui a peça com teste. Então, aqui, olhem a qualidade do corte com a altura do disco 5 milímetros acima da superfície. Depois, 12 milímetros, vejam que melhorou a qualidade do corte, mas ainda não está bom. E aqui, 25 milímetros acima da superfície da placa. E aqui a gente tem um corte perfeito. Por que isso acontece? Quando o disco vem muito baixo, tá? Ele vem raspando a superfície, né? Ali, pegando na superfície, e o material não tem apoio. À medida que quanto mais você sobe o dente, mais o dente vem de cima para baixo, e aí a camada de melamina está apoiada pelo MDF embaixo, e aí você não tem estilhaçamento. Então, quanto mais baixo, maior a chance de estilhaçar, quanto mais alto, menor a chance disso acontecer. Tá? Então, regular a altura, né? Pelo exemplo aqui, eu costumo fazer corte em MDF sempre deixando no mínimo 20 a 25 milímetros acima da superfície a ser cortada. O outro fator que a gente precisa controlar quando faz um corte é a velocidade do avanço. Se você fizer um corte com velocidade muito alta, tá, a chance de você ter o estilhaçamento da superfície da melamina é muito maior. Vamos mostrar isso aqui. Vejam aqui no detalhe, né, que houve, né, esse disco é um disco muito bom, né, tá novo, portanto afiadíssimo, mas mesmo assim, né, eu tive na face inferior um pouco de estilhaçamento e também uma coisinha ou outra na face superior. Agora vamos fazer o mesmo corte com a velocidade adequada. Vejam, a superfície está intacta e a mesma coisa na parte de cima. Nenhum dano à camada de melamina. Se a gente tivesse que traduzir em números, né, essa velocidade de corte, eu diria alguma coisa na casa de 2 centímetros por segundo, tá? Algo em torno disso, né? Mas o que eu mostrei aqui, né? Essa velocidade é uma velocidade adequada para corte, né? Se o seu disco estiver bom e tal. Outro fator a ser cuidado. Se você estiver com chapas empenadas ou então com chapas que ficaram expostas à umidade, a chance de você ter prejuízo na superfície da melamina quando do corte é muito maior. Tá? Então, procure trabalhar com chapas que estejam sadias, chapas não empenadas e chapas secas, chapas que não tenham sido expostas à umidade, porque o empenamento e ou
a umidade na peça de MDF vai prejudicar o corte. Outro fator importante é a afiação do disco, né? Eu vou, ao final das dicas sobre o que fazer, eu vou mostrar como contornar certas situações. Por exemplo, você está trabalhando no fim de semana à noite, já cortou trocentas chapas de MDF, o disco já está meio cansado, você não tem onde comprar, o que você faz, né? Mas, numa situação normal, procure manter seus discos sempre afiados, porque se você tem uma aresta de corte que está rombuda, tá? Ou, né, se o disco não estiver afiado, mas se ele estiver sujo, né, você vai ter prejuízo, porque ao invés de você ter uma aresta de corte, você vai ter uma superfície que não é mais uma aresta, não é uma quina viva, tá? E aí, ao invés de cortar, ele vai amassar o MDF. Quando ele amassa o MDF, ele quebra a camada de melamina, tá? Então, o disco tem que estar limpo e afiado. Você fez vários cortes, vários cortes, a mistura de calor com o pó do MDF vai fazendo com que haja um acúmulo desse pó nos dentes, certo? E aí, ao invés de você ter uma aresta sadia, né, você vai ter uma superfície rombuda que, como eu disse, vai amassar a camada melamínica e, portanto, quebrá-la. Então, discos limpos e afiados. Outro fator que precisa ser cuidado quando você está fazendo o corte é a ausência de vibração. Ou seja, se você tem alguma coisa solta na máquina, por exemplo, uma guia que não está bem fixada, não fica firme quando você está fazendo o corte, né? Ou se você tem as agulhas da tua máquina solta, ou as guias do carro solta, ou se você tiver, por exemplo, com as agulhas sujas, né, com o pó acumulado, isso vai fazer com que o carro vibre e essa vibração vai ser copiada para a peça e provavelmente vai provocar fratura na camada de melamina, tá? Então, ausência de vibração na máquina. Mantenha a máquina sempre bem apertada, bem regulada, manutenção dela em dia e as agulhas ou as guias do carro perfeitamente limpas, né? Está fazendo corte e tal, à medida que você está fazendo corte, está sujando, você começou a sentir que quando você vai deslocar o carro, né, ele está pegando, né, está começando a querer dar uns pulinhos, é sinal de que a agulha, né, o varão da máquina está sujo e você precisa fazer a limpeza. Pode acontecer, né, de você estar numa situação complicada. Não tem onde comprar disco, não tem onde afiar disco, você está com o disco errado, né? Tudo, teu time perdeu o jogo, deu tudo errado, né? E você tem que fazer um corte limpo. Então, eu vou ensinar um truque aqui que vale para todas essas situações, mesmo que o teu time tenha perdido o jogo, né? Então, como é que é isso? Eu estou aqui, pessoal, com um disco que está sujo, propositadamente, não foi afiado, não é o disco certo, e eu vou fazer um corte limpo nele. Primeiro eu vou mostrar um corte sujo, né? E depois eu vou mostrar como fazer um corte limpo, ok? Então vamos lá. Subi aqui, até para mostrar que não tem a ver com a altura do disco, estou deixando aqui os meus 20 milímetros e vou fazer um corte e mostrar o resultado para vocês. Vocês viram que a velocidade foi uma velocidade baixa, velocidade de avanço e alimentação, mas, mesmo assim, olhem como ficou agora com disco errado, sujo, não afiado. Eu vou fazer um corte limpo, tá? Dos dois lados. Qual é o truque? Você vai fazer o seguinte,
você vai deixar o dente uns 2 milímetros acima da superfície da mesa. E aí você vai passar um lado e o outro. Eu sei que você vai dizer, pô, vou gastar mais tempo. Na realidade, você vai gastar 3 vezes o tempo. Porque você vai passar uma face a outra face, depois você vai subir o disco e cortar a peça definitivamente. Só que essa é uma dica para aquela situação de desespero, certo? Disco sujo, errado, não afiado e com o teu time tendo perdido o jogo. Então vamos lá. Eu regulei o disco aqui, deixa eu ver quanto é que a gente deve estar. Alguma coisa em torno de 1 a 2 milímetros acima da superfície. Quando a gente sobe o disco 1 a 2 milímetros acima da superfície, ele funciona como se fosse um riscador. E aí a gente obtém um corte limpo. Vejam aqui essa face e também a outra face. Corte limpinho. E aí depois basta subir o disco e fazer a separação e você vai ter uma superfície bonitinha. Então, pessoal, estão aí as minhas recomendações para que você faça um corte de qualidade em chapa GMDF, né? E como eu já havia dito, esse é um material produzido numa parceria com a Placas do Brasil, que está trabalhando para trazer a melhor informação para que você faça uma marcenaria de alto nível. E então, vamos juntos?